Começa agora, Histórias de Primeiro Trampo, um podcast produzido pelos alunos de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. A classificação desse podcast é para maiores de 18 anos. Hoje não é o apresentador que fala com vocês. Somos nós, a agência Wonder Digital. Você deve estar se perguntando o porquê dessa introdução. Imagina só, no seu primeiro emprego, um funcionário casado com a sua gestora dando em cima de você e da sua colega de trabalho. Sabe como isso se chama? Safadeza. A história toda começa comigo. Prazer, eu sou a Giovana. Tenho 19 anos e amo Harry Potter. Sempre uso batom vermelho e me considero uma pessoa muito comunicativa. Desde que comecei a fazer faculdade de publicidade, estava enviando muitos currículos procurando meu primeiro emprego. Estava à procura de uma oportunidade, já que tinha terminado o ensino médio e começado finalmente a vida adulta. Também queria um emprego para ajudar minha mãe, porque as mensalidades da faculdade eram altíssimas. E eu queria um dinheiro para poder chamar de meu e conquistar minhas coisas. Me sentia atrasada, porque já tinha 19 anos e nunca tinha trabalhado. Hoje eu vejo que isso são só preocupações normais. Não tinha recebido nenhum feedback positivo de nenhuma vaga que tinha me candidatado e já estava 3 meses procurando, até que o meu professor me indicou para uma vaga e eu me inscrevi, esperançosa. Passaram-se 3 meses e um dia normal, apenas tentando e tentando, um professor da faculdade me enviou um e-mail sobre uma vaga. Logo enviei meu currículo com esperança, estava aguardando ansiosamente o retorno dessa vaga e se eu teria a oportunidade de uma. Quando menos esperava, um número desconhecido me ligou, perguntando se poderíamos conversar. E é claro que eu disse que sim. Então chegou o grande dia e fiz minha entrevista. Mas depois dela nunca mais recebi retorno. Logo, achei que novamente não tinha me saído tão bem quanto pensava. Até que, após uma semana, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi muito animada. Uma voz feminina do outro lado da linha me disse: Olá, Giovana. Eu sou a Luana, da empresa Pra7. A empresa era muito grande e trabalhava com licitação. Para quem não sabe, licitação de forma mais simples é quando várias empresas oferecem e fazem proposta dos seus serviços para organizações públicas. E a empresa Pra7, que eu estava me candidatando, tinha a responsabilidade de ver essas propostas e selecionar a melhor. Eu estava ansiosa para trabalhar lá. Porém, a atendente me deu uma notícia que eu não esperava. Ela me disse: Infelizmente, a vaga para a qual você realizou a entrevista já foi preenchida. Porém, gostamos muito do seu perfil e temos outra vaga que acreditamos que você se encaixaria perfeitamente. Teria interesse? E é claro que eu disse que sim. Então fomos para mais uma entrevista. E olha só, dessa vez eu passei. E ela me chamou para ter uma conversa pessoalmente com o gestor do setor de administração, que seria a área que eu iria trabalhar. Eu estava muito nervosa, torcendo para que tudo desse certo dessa vez. Chegando lá, o gestor tinha uma feição brava, mas as aparências me enganaram. Ele era muito calmo e receptivo. A nossa entrevista durou cerca de 1h30 e só conversamos sobre cinema, propaganda, fotografia e eventos. Comecei a trabalhar no setor dele, que era a área administrativa, mas logo após 1h30 de trabalho fui chamada para o departamento de marketing, que era minha área de interesse. Parecia um sonho se realizando, mas como dizem, nem tudo são flores. Um colega de trabalho chamado Rodrigo. Me lembro de ter visto ele quando vim fazer a entrevista. Ele era alto, com os olhos claros e tinha uma tatuagem no pescoço muito bonita. Não, nada a ver. Da primeira vez, achei Rodrigo muito simpático. Ele foi a primeira pessoa que veio falar comigo. Ele até riu da minha capinha que era do Harry Potter e disse que não gostava do filme. Brincamos e achei nossas primeiras interações receptivas. Achei que iríamos criar uma ótima relação. Porém, ele começou a agir de maneira estranha. Quando eu estava sozinha, me olhava fixamente. Sempre fazia brincadeirinhas invasivas, perguntando sobre minha vida amorosa. Ele forçava uma intimidade comigo que ele não tinha. E eu sentia uma maldade nos elogios que ele me dava. Teve até um dia em que... Você está linda hoje, Gi. Adorei sua roupa. Isso já me causava muito desconforto. Eu não sabia como falar sobre isso. E não sabia qual seria a reação das pessoas. Achava que todo mundo ia me repreender. Até porque ele tinha um relacionamento com Ana. E quem é Ana? Ana é uma ex-gestora do meu setor. Não tive muito tempo para conhecer ela porque logo que entrei na empresa, ela pediu demissão, mas todo mundo a elogiava. Ela tinha um cabelo ruivo, muito grande e cacheado, tanto que o tema da sua festa de despedida foi Merida, em referência ao seu cabelo que parecia com a da personagem. A festa dela também foi a minha primeira na empresa. Eu conheci muitas pessoas, inclusive a Sara. Sara era a melhor amiga de Ana e trabalhava comigo no mesmo setor. Ela tinha um cabelo curto preto e os olhos bem puxados. Era engraçado porque as duas eram o oposto uma da outra. Nós 3 conversamos muito naquele dia e foi quando eu descobri que Sara só havia entrado na empresa pela Ana, que a indicou, e também que Rodrigo namorava a Ana.
Tentei me enganar de que era só paranoia da minha cabeça e que eu estava me sentindo daquele jeito sobre o Rodrigo porque ainda não tinha me acostumado com o ambiente de trabalho. Focada nesse pensamento, que tudo não passava de um mal-entendido e que eu era errada por ver maldade em coisas simples, segui minha vida na empresa, me aproximando muito de Mateu. Eu e Mateu também trabalhávamos no mesmo setor, o setor de marketing, que era composto por Giovana, no caso eu, Mateu e Sara. Porém, Mateu era de um cargo acima do meu, então me considerava muito sortuda de ter ficado tão próxima dele. Ele me ensinava muito. Parecia que a empresa não funcionava sem ele. Além de ser muito inteligente, ele era espontâneo e engraçado. Tínhamos tudo em comum. Os dois amavam Harry Potter, inclusive minha capinha que o Rodrigo zombou. Quando viu, Mateu a elogiou e 2 dias depois apareceu com uma quase igual e falou que estávamos combinando. Era leve trabalhar com Mateu e não imaginava a empresa sem ele. Porém, para minha tristeza, Mateu foi escalado para uma viagem a uma feira hospitalar, na qual a gestora, Lúcia, ia visitar, deixando somente eu e Sara no nosso setor. A viagem ia durar 2 dias, e no primeiro dia sem Mateu, Sara tinha sumido, e só tinha visto ela de manhã, e depois ela desapareceu, o que me deixou totalmente sobrecarregada. Passaram-se horas e Sara ainda não tinha voltado. Imaginei que ela tinha ido a alguma reunião ou alguma tarefa externa, o que era normal, mas somente quando Mateu estava no setor de marketing. Não tinha como aguentar aquela demanda todinha, mas eu consegui. Terminei o dia, cansada, mas muito orgulhosa de mim e com muita raiva de Sara por ter me deixado totalmente sozinha. No dia seguinte, cheguei com a intenção de reclamar com a Sara sobre seu sumiço, até que eu vi o choro desesperado dela em uma sala. Para acalmar os rumores que estavam rolando na empresa sobre o porquê de Sara estar chorando, ela disse: "Eu estou apenas colocando o estresse pra fora." O que achei estranho, mas não questionei e tentei ajudá-la. Eu tinha achado um pequeno bombom na minha bolsa, um sonho de valsa. Escrevi em um post-it uma pequena frase para acalmar ela e de alguma forma trazer conforto. No bilhete dizia: "Sara, você é mais forte do que imagina." É normal pedir ajuda quando necessário. Mesmo sem ter nenhuma proximidade com ela, senti que precisava de alguma forma dar esse apoio. Alguns minutos se passaram e ela veio até nossa sala pegar suas coisas para ir ao médico. Concluí que realmente foi só a pressão do trabalho e a ansiedade que a deixou mal. Até me arrependi de ter chegado na empresa com toda aquela raiva. Ela também teve um dia ruim. Mateu tinha acabado de voltar de viagem e veio me atualizar de tudo. Ele me disse que nossa gestora Lúcia conseguiu antecipar o voo deles e que a viagem foi tranquila. Mas Mateu tinha uma afeição estranha, parecia medo. Ele não me olhava nos olhos e estava inquieto, quase surtando. Tentei tocar em seu rosto. "Mateu, o que foi?" Mas ele se afastou e disse: "A Ana tá grávida." Entrei em choque. Estava quase mais nervosa do que Mateu. Perguntei como ele sabia disso, o que tinha acontecido, mas ele, me deixando cada vez mais curiosa, apenas disse: "Guardei isso pra mim todo esse tempo porque não queria arrumar intriga. Mas um dia que voltamos da viagem, eu e a nossa gestora Lúcia voltamos adiantado e vimos ele em cima da mesa transando." Tinha realmente acreditado que ela estava apenas passando mal, com toda a rotina de trabalho. Me senti uma besta e ao mesmo tempo fiquei preocupada. Seria uma gravidez indesejada? A Sara não tinha namorado e nem marido. Tinha tantas perguntas e todas ficaram sem resposta, porque Sara estava no hospital e Mateu resistia em me contar qualquer coisa. No dia seguinte, quando cheguei à empresa, notei que Sara e Rodrigo não estavam presentes. E mais estranho do que isso foi o RH ter retirado o material de ambos e guardado em caixas. Eu estava muito confusa e preocupada. A Sara poderia ter pedido demissão pela gravidez, mas e o Rodrigo? Ele tirou férias? Foi viajar com a Ana? Nada fazia sentido. Como a Sara não estava presente, era eu que ficava encarregada de ver o celular do marketing, porque dessa vez ela sumiu, mas deixou o celular, que nunca saía do lado dela. Tirei o celular da caixa e ao abrir, vi uma mensagem de Rodrigo para Sara. "Eu realmente espero que a Ana não descubra." Ana tinha saído da empresa 1 mês antes de tudo isso. O que será que ela não pode descobrir? E o pior, o que será que Sara, melhor amiga de Ana, e Rodrigo, namorado de Ana, estariam fazendo escondido dela? Estava assustada, de alguma forma tudo isso se ligava, mas eu não conseguia entender como. Talvez não tenha sido certo, mas comecei a olhar toda a conversa. E descobri que esse tempo todo, Rodrigo traía a Ana com Sara. Eram conversas explícitas, nudes, encontros. Enquanto eu lia, senti uma ânsia tão grande, tudo estava tão exposto e ao mesmo tempo tão escondido. Apenas me perguntava, quem era o mais errado da história? Sara por ter conseguido aquele emprego somente pela indicação de Ana, que era sua melhor amiga, e em forma de agradecimento retribuíam com um caso secreto com seu namorado, ou o próprio Rodrigo, que traiu a namorada com a melhor amiga dela. Em total êxtase, contei tudo o que tinha acontecido por Mateu.
Não muito surpreso, ele me contou que há algum tempo resolveu utilizar o nosso Gympass, oferecido pela empresa na academia Express Fit, que ficava na Rua São Bento, Trairi, 495, rua seguinte de onde trabalhávamos, no bairro São João. Era uma academia enorme, com muitos aparelhos que eu, inclusive, já experimentei. Costumava ir depois do expediente. Já tinha até comentado com o Matheus que o atendimento dos instrutores era incrível, além de estrutura perfeita. Era um lugar arejado, espaçoso, realmente se destacava em relação às outras. Normalmente, os funcionários da nossa empresa utilizavam a academia no horário de almoço, assim como fez Matheus, que ao conversar com o personal há uma semana, percebeu olhando por cima de seu ombro Sara e Rodrigo se beijando. A partir daquela informação, tudo pra mim ficou mais confuso. Porém, ele continuou. Por isso Sara estava chorando e por isso o RH tirou todos os materiais dele de lá. Achei que você já suspeitava. Tanto que te contei sobre achar que Sara estava grávida. O pai seria ele, o Rodrigo. Entrei em estado de negação. Eles foram demitidos por justa causa. Naquele momento, tudo começou a se encaixar. As mensagens, o choro, o sumiço. Matheus pediu para eu guardar segredo. E claramente eu segui suas instruções. Não era qualquer tipo de fofoca de trabalho, era algo sério. Depois dessa conversa, voltamos para nossa sala como se nada tivesse acontecido. Eu só não esperava que a Lúcia convocaria todas as mulheres para uma palestra de segurança feminina. Fomos todas ao auditório e ao chegarmos lá, Lúcia foi curta e grossa ao dizer que não teria nenhuma palestra e nos fez a seguinte pergunta. O Rodrigo, de alguma forma, já tentou se relacionar com vocês? Nesse momento, escutei experiências e relatos iguais ao que eu tinha vivido. Olhares, conversas. Rodrigo realmente era um escroto. Não era coisa da minha cabeça. Sem delongas, Lúcia perguntou se queríamos abrir algum tipo de queixa ou reclamação sobre o Rodrigo. Negamos. Apenas lamentamos que todas passamos por essa mesma situação. Acreditava que Lúcia mencionaria seu caso com Sara, mas estava enganada. Realmente era um segredo. Depois de uma semana desse ocorrido, continuei como se o maior plot de novela mexicana não tivesse acontecido bem embaixo dos meus olhos. Tinha quase esquecido de tudo, até que vejo a cara assustada de Matheus, a mesma afeição que ele tinha quando me contou que Sara estava grávida. Matheus me puxou pelo braço e me levou até o terraço. Ele estava todo suado e assustado. Subimos 3 remessas de escadas, até que ele me disse. Tava conversando com o instrutor até que um homem que se chamava Vitor se aproximou e começamos a conversar. Falei onde trabalhava e ele me disse que conhecia alguém que trabalhava na nossa empresa. Nisso, o personal se despediu e foi atender outros alunos. Depois que ficamos sozinhos, perguntei quem ele conhecia da nossa empresa. E esse Vitor me disse que conhecia o Rodrigo, mas ele tinha sido mandado embora recentemente porque discutiu com um cliente que tinha desrespeitado ele. Disse também que nossa gestora Lúcia era muito surtada. Gritava e reclamava com todo mundo. E tem mais, ele ainda me perguntou como eu conseguia trabalhar em uma empresa tão tóxica. Depois desse relato eu finalmente entendi. Rodrigo mentiu pra todos ao seu redor pra sair como inocente e ninguém desconfiar de tudo que ele fez. E ele conseguiu. Todos acreditaram nele, inclusive Ana, sua namorada. Ao dar uma checada nas suas redes sociais, vi que eles continuam juntos. Ana provavelmente não sabe de nada e dificilmente vai descobrir. Sara bloqueou todos de nossa empresa. Ela só não contava que eu teria um perfil fake para esse tipo de situação. Faz 5 meses desde que tudo aconteceu. E não, eu sei que você deve estar se perguntando. Sara não postou nada relacionado à gravidez, o que me fez supor que era realmente apenas um rumor. Ela não tá grávida do Rodrigo. Toda essa história me deu uma perspectiva mais madura sobre o ambiente de trabalho. Além disso, Sara e Rodrigo me ensinaram uma lição muito valiosa. Cuidado com quem você indica no seu trabalho. Talvez essa pessoa seja a futura amante do seu namorado. Você ouviu Histórias de Primeiro Trampo, um oferecimento Universidade Cruzeiro do Sul.